Já deve ter ouvido certamente falar em insolvência pessoal, casos limite onde alguém deixa de conseguir fazer face às despesas, casos como o da Odete Pinho, que tenho aqui ao meu lado e que nos vai contar a sua história. Olá, Odete, muito boa tarde, um aplauso para a Odete. Bom, Odete, vamos perceber primeiro o trajeto que levou a esta situação, porque, segundo sei, durante uns bons anos, a senhora tinha a sua vida económica, ou seja, equilibrada, sem motivos de preocupação. Exato. Trabalhou sempre, toda a vida, Odete? Sim, Fátima. Eu comecei a trabalhar desde os 16 anos, mas estive numa casa onde fiz mais anos de trabalho durante 42 anos. Mas era uma empresa? Sim, era uma empresa, trabalhava no escritório dessa empresa. Fazia os seus descontos, tinha as suas coisas. Exatamente. E durante essa fase, porque depois, entretanto, também é uma mulher que fez a sua vida a nível pessoal, as contas estavam... Sim, estavam mais ou menos em ordem. Em ordem. Mas de um momento para o outro surgiram complicações, portanto, a nível familiar. O meu marido, que já faleceu, começou, portanto, a tratar de assuntos deles particulares, e em que houve alguém que lhe pediu dinheiro emprestado e ele, como não tinha conta bancária, veio ter comigo e disse-me que não te importas de seres fiadora. Digo assim, bom, eu sou fiadora se fores o responsável para fazeres o pagamento ao banco. E, claro, o banco emprestou o dinheiro, o primeiro dos empréstimos que tive que fazer. Então, quer dizer, até existir esse pedido do seu marido, a senhora nunca tinha pedido empréstimo? Não. Tinha as suas contas todas certinhas? Tinha as minhas contas certinhas, com dificuldade, mas chegava. Ele também ajudava nas despesas de casa? Não, nunca ajudou. E foi o meu mal foi eu não ter pensado antes de realmente ter assinado o pedido de empréstimo. Mas pronto, o dinheiro foi-me emprestado, como eu tinha trabalho certo, e eu dei a ele. Durante um tempo, tudo bem, foi a coisa correndo normal, ele ia entregando o valor da prestação e eu ia pagando ao banco, não havia problema. Mas de um momento para o outro depois deixou de pagar. Então, mas vamos lá ver, este dinheiro, por aquilo que eu percebi, este empréstimo nem sequer era para ele, era então para um... Foi para uma pessoa amiga que eu hoje ainda estou para saber quem foi. E mesmo assim a senhora aceitou assinar? Aceitei. Pronto, não interessa, aceitou. Bem, primeiro empréstimo, durante uns tempos cumpriu, depois falhou. Quando falhou foi o seu nome que veio à baila. Exatamente. Quem é que começou a pagar? A senhora teve que começar a pagar? Tive que começar a pagar. E a partir daí, porque depois isto começa em bola de neve, não é? Exato. A partir daí eu não consigo. Não consigo porque como ele não entregava dinheiro em casa e eu as despesas todas, aquelas despesas normais de casa, eu tinha que pagar. Ora, portanto, não chegava, de maneira nenhuma chegava. E então... peço um empréstimo. Pede um empréstimo para cobrir o outro empréstimo. Para cobrir o outro empréstimo. E atrás disso foram cartões de crédito, foram mais para eu ir tentando, pelo menos para me chegar o dinheiro para comer durante o mês. Ora, eu cheguei ao ponto de tal ordem que tinha uma despesa de cerca de 500 a 600 euros mensais, quando eu recebia cerca de 700. Os 500 e tal euros de despesa que me está a dizer era com os empréstimos bancários. Exatamente, com os empréstimos bancários. Ou seja, quase o seu ordenado todo para pagar estes empréstimos. Ora, evidentemente que eu não chegava para comer, não é? Era um problema gravíssimo. Nem para grande parte das coisas. Nem para nada, Fátima, não chegava para nada. E nem nessa altura ele chegou à frente para tentar ajudar a pagar estas dívidas? Não, porque há o problema que ele entra dentro do alcoolismo e não só. Mulheres. Pronto. Ou seja, era uma pessoa com quem não se podia contar? Não podia contar com ele para nada. Portanto, ficou a senhora com esse encargo todo? Com estes encargos todos. E estamos a falar, desculpa a pergunta, Odete, estamos a falar de ver quanto dinheiro ao banco. Entre estes dois empréstimos que a senhora... E mais os meus créditos, mais cartões de crédito e tudo isso, era uma média de 18 mil euros. 18 mil euros? 18 mil euros, mais ou menos 18 mil euros. E isto arrastado ao longo de quanto tempo? Porque entre o primeiro empréstimo e ir juntando estas dívidas todas, quanto tempo? Sei lá, talvez 2 anos. 2 anos? Cerca de 2 anos, mais ou menos, até que eu cheguei ao ponto e assim, estou no fundo do poço. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que pedir ajuda. E então fui a uma instituição, não sei se posso dizer o nome da instituição, julgo que é Agir, se não estou em erro, é o nome Agir, que me indicou a doutora Andréia.
Com quem já vamos falar. Exato. E eu fui para a doutora Andreia para tentar resolver a situação. A doutora Andreia fez tudo por tudo para que eles baixassem os valores mensais que eu estava a pagar. Baixassem. Porque eles não concordaram, e como não concordaram, tive que sair mesmo para a insolvência. Mas, entretanto, entre estes entretantos, eu tinha que comer. Pedi ajuda ao Banco Alimentar, tinha gente amiga que me ajudava, mas eu não me sentia bem só a estar constantemente a pedir ajuda aqui e acolá. Era difícil, muito difícil. Não porque eu tivesse vergonha, porque ninguém deve ter vergonha de pedir ajuda para se tentar salvar, seja daquilo que for. Para se tentar salvar, exatamente. Para se tentar salvar. E foi exatamente aquilo que eu fiz, Fátima. Então já vamos perceber como é que a insolvência deu aqui, no fundo, uma oportunidade à nossa convidada daqui a um minuto. Estamos nós de novo para conversar com a Odete. Odete, nesta loucura que as coisas entretanto se foram tornando, como a senhora há pouco dizia, eu precisava de continuar a comer e enfim, a sobreviver, vamos dizer assim, e com este encargo que a estava a sufocar, porque este encargo estava a sufocá-la. Com a visita à Andreia Teixeira, economista, enfim, visita habitual do programa, que já está aqui connosco, conseguiu dar aqui abrir-se uma porta, vamos dizer assim. Exato. Foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso. Foi exatamente. Andreia, vamos começar então, muito boa tarde antes de mais, vamos começar então pelo beabá para as pessoas perceberem o que é isto da insolvência pessoal. Muito bem. A insolvência pessoal pode tomar duas formas, duas vertentes. Uma delas é a vertente negocial, em que a pessoa ainda tenta apresentar aquilo que é designado por um plano de pagamentos. E aí o que nós tentamos fazer... Foi o que vocês tentaram, mas sem sucesso. É verdade. Tentámos fazer com muito pouca margem, porque de facto aquilo que era libertado para fazer face aos cerca de 18 mil euros era muito pouco. Portanto, retirando as despesas sem recurso a crédito novo, as despesas que eram indispensáveis para a subsistência da Dona Odete e do filho que não conseguia arranjar emprego, sobrava-nos muito pouco para negociar. Claro que é um processo negocial especial, com condições muito especiais, porque trata-se de alguém que, como já está num processo de insolvência, se não obtiver acordo com uma maioria de credores, que no caso particular são 2/3 de credores que aprovem e se abstenham, nós vamos acabar mesmo numa situação de insolvência. Portanto, é uma negociação particular, muito particular. Tentámo-lo, com aquilo que sobrava não era possível pagar a totalidade das dívidas e a parte que se propôs pagar acabou por não merecer a aceitação de suficientes credores, digamos. Portanto, esta porta fechou-se. Poderíamos ter melhorado a proposta. A Dona Odete, na altura, deixou nas mãos de quem a representava, nós do lado financeiro e do advogado, optarmos por melhorar a proposta ou não, mas de facto não havia espaço, sem recorrer a novo crédito, para a melhorar, e desistimos dessa negociação. E foi nesse momento que ela entra na insolvência, que é normalmente conhecida das pessoas, que é a insolvência com pedido de exoneração do passivo restante. Então traduz... É o perdão das dívidas. Portanto, então é o quê? A pessoa ou se apresenta à insolvência para apresentar um plano de pagamentos simultâneo com todos os credores, que todos recebem e todos se pronunciam em períodos muito curtos de tempo, ou então assume: não sou capaz, foi o que aconteceu a certa altura, não sou capaz de pagar mais do que isto, peço antes que me perdoem as dívidas com as contrapartidas associadas. E isso é o quê? As contrapartidas são: inicia-se, em primeiro lugar, um processo de liquidação universal de bens. Portanto, todos os bens sujeitos a registro, as casas, os carros, são vendidos... Entram neste bolo, vamos dizer assim. Exatamente. São vendidos para compensar as dívidas. E depois, se a pessoa já entregou tudo o que tinha, não fazia sentido, e foi por isso que as regras alteraram a certa altura, manter as dívidas para o resto da vida. Essas só se mantêm, principalmente as dívidas ao fisco e de pensão de alimentos. As outras são, de facto, perdoadas depois de vendidos todos os bens
E, além disso, se iniciar um período de cessação de rendimentos, portanto, um período em que a pessoa voluntariamente entrega a uma conta que é aberta em nome da sua massa insolvente, entrega voluntariamente aquilo que o juiz, que o processo determine que é o que vai acima do essencial para viver com dignamente. No caso da Dona Odete foi entendido, até porque ela fez um esforço negocial de pagar o que podia, que tudo o que fosse abaixo de 2 salários mínimos nacionais, ninguém podia mexer. E, portanto, sempre que ela ganhe mais do que isso... Entrega voluntariamente na conta da massa insolvente. Ao cabo de 5 anos, tudo o que lá esteja somado vai ser rateado pelos credores, portanto, dividido em proporção. E o que não está pago? O que não está é perdoado, à exceção de dívidas ao fisco e dívidas por pensões de alimentos, principalmente. O que significa que, em casos, por exemplo, como este da Odete, apesar de ter que esperar 5 anos, vamos dizer assim, para deixar para trás estas preocupações todas, é uma oportunidade, não é, Andreia? Porque ela estava presa, não tinha para onde sair e a vida continua para a frente, a saúde continua a requerer cuidados, continua a ter que se alimentar, ter que pagar água, ter que pagar a luz. A vida continua. Tem que continuar. Digamos que, aparentemente, e quem ouça estas regras, o resto é perdoado. Diz, mas que crueldade, então e os bancos como é que sobreviverão? E os credores? Posso ser eu, pode ser qualquer pessoa. Muito bem. Pensemos de outra forma. Quem já entregou tudo o que tinha, certo? Entregou tudo o que tinha. Não tem mais nada. Durante 5 anos, entrega tudo o que ganha também acima daquele valor que foi do valor de subsistência que seja considerado justo. Bem, se ficasse com as dívidas para a vida toda... Mas não iria compensar mais por isso. Até porque as pessoas depois defendem-se que não posso ter nada, também não conseguem ter nada, porque depois precisam de comprar um carro para trabalhar, para a sua vida normal. Não se reabilitavam. Não se reabilitavam. E é do interesse dos credores e do país, de toda a gente, que as coisas se resolvam, que não se eternizem processos. Vamos lá ver, e que estes seres humanos tenham a oportunidade de viver uma coisa diferente, de viver com dignamente e oficialmente com tudo, que isto é uma forma de regularizar dívidas. No seu caso, Odete, a partir deste momento, ou seja, a partir do momento em que foi encontrada esta solução pela Andreia e pela equipa com que ela trabalha, qual é o retrato que a senhora me faz da sua vida hoje em dia? Conte-me lá. Portanto, tudo quanto eu ganho da minha pensão, dessa pensão pago água, luz e a renda de casa e alimentação. Da alimentação. Só na altura, portanto, dos subsídios... Quando é subsídio de Natal e de férias? O de férias. Entrego o valor que por exemplo... eu fico para mim com 970 euros, não é? E o que for além dos 960 euros... É sempre para entregar. É para entregar aquele valor. A senhora já sabe que é assim. É assim, mas é só nessa altura. Porque, de resto, a outra, de Natal e tudo isso, como é paga por duodécimos, nunca chega nunca a atingir aquele valor. E eu, mensalmente, nunca atingo aquele valor. Atingo só uma vez por ano, mais nada. E é só uma vez por ano que esse valor que está a mais dos 970 que é entregue. Agora, como é que a senhora faz, por exemplo, com as questões de saúde? Que eu sei que é uma pessoa com uma saúde bastante frágil, já passou por várias intervenções cirúrgicas. Enfim, tem ali uma lista bem grande de situações em que estão associadas à sua saúde. Os seus olhos, por exemplo, que também precisavam de comprar óculos novos. Nunca chega dinheiro para a saúde. Há quanto tempo está para comprar uns óculos novos? Há cerca de 5 anos, quase. Está para comprar uns óculos novos? Estou para comprar os óculos. Eu já dei 2 quedas, fiquei com as lentes todas arriscadas, mas não consigo. Já tentei, portanto, pagar mensalmente, o que eu não quero ter valores para pagar. A senhora já não quer nada que seja para dividir? Nada. Ou já não quer? Ou não compra, ou não tem. Chegou ali, chegou antes do fim do mês. Não há dinheiro que chegue. Não há. Agora não se compra. Não se compra. Pronto, fica assim. E em relação aos óculos... Isso está à espera, não é? Indicavam-me valores para pagar mensais que eu não tinha hipótese, de maneira nenhuma, para pagar. Odete,
tenho aqui uma boa notícia para lhe dar. Não me diga, Fátima. Tenho uma boa notícia para lhe dar. A TV e o programa A Tarde é Sua vão-lhe oferecer os óculos novos da senhora. Não tenho que agradecer porque, além de ser uma coisa que precisa mesmo, porque precisa mesmo de uns óculos novos. Há pouco a Andreia dizia, toda a gente merece uma oportunidade de voltar a fazer diferente. Eu sei que a senhora estava a precisar de comprar e creio que era um frigorífico. E embora pudesse comprar pagando 2 ou 3 vezes, a senhora não aceitou. Só comprou quando tinha ao cêntimo e chegou ali e entregou o dinheirinho todo contadinho. Está a agarrar esta Foi senhora. frigorífico, máquina de lavar. Foi comprando assim. Foi pago por uma pessoa amiga, não fui eu que paguei. Não fui eu, Fátima. Foi uma senhora que chegou ao pé de mim e disse: deixa de estar em casa hoje que vão-te entregar lá qualquer coisa. E entregaram-me os eletrodomésticos novos. Bom, minha querida Odete, eu quero agradecer aqui a sua presença. Eu é que agradeço, Fátima. Ainda bem que a partir de agora já pode ver a vida com outras cores. Ainda se tem uns olhos azuis tão bonitos. Uns olhos azuis muito bonitos, por isso eu desejo-lhe muitas felicidades. Muito obrigada. E espero que realmente os próximos tempos sejam um bocadinho mais tranquilos e serenos. Andreia, muito obrigada. E parabéns. É bom ver quando não se perde o lado humano de quem tanto lida com números como lidam os economistas, mas o coração continua no sítio certo. Um grande aplauso. Muito obrigada. Obrigada.